Boa noite a todos. Então, vamos hoje para mais uma aula de cálculo aplicado ao curso de agronomia, tá bom? Na nossa última aula, nós falamos um pouco do conjunto dos números reais, vimos a necessidade do homem de criar números reais, vimos as relações que existem dentro do conjunto dos números reais, as operações, a característica dos números. É importante que vocês reconheçam os números reais, tá ok? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar parte das funções, porque se a gente for falar do curso, ele é um curso bem rápido, são números, funções, limites e derivadas, tá ok? E um pedacinho de integral. Então, é importante que a gente saiba reconhecer os números, é necessário que a gente saiba fazer as operações entre eles, ver a classificação deles, e agora a gente começa a trabalhar ele através de relações. E essas relações serão trabalhadas na forma de funções, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para que vocês fiquem cientes do que nós iremos trabalhar, tá bom? Bem, gente, esse é o livro do Guido Risi, tá bom? Na nossa última aula, nós trabalhamos exatamente a parte de função, não de maneira impossível que a gente trabalhe esse livro de uma maneira bem mastigada. Mas a gente trabalhou a parte bem básica dele, tá bom? A ideia dos números, a gente fez algumas demonstrações, então isso aqui foi a aula passada, tá bom? Então, é bom que o programa aqui, a gente, apesar de estar longe, a gente deixa aqui, ó, tudo que a gente fez na nossa última aula, tá bom? Vimos algumas curiosidades dos conjuntos numéricos, dos números reais, tá bom? E aquela parte básica de operações, jogo de sinais, é uma ideia que a gente já tem, que vocês já sabem, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai começar um pouco mais no estudo algébrico através das ideias de funções. Então, muitos de vocês relembraram a, a, a ideia de números, polinômios, produtos notáveis. Então, essa parte da matemática básica, se vocês tiverem dificuldade, gente, nós podemos estar marcando aulas extras para que a gente possa tirar essa dificuldade de vocês da matemática básica, tá certo? Então, a gente hoje vai começar a nossa aula exatamente pelo estudo de funções, tá certo? Então, exatamente aqui, tá ok? Bem, gente, posso começar? Então, qualquer coisa estar vocês podem estar chamando aqui. Eu estou tanto aqui no computador quanto aqui no celular. Eu estou vendo todo mundo que está participando, tá certo? Então, quem esteve na primeira aula sabe que eu vou chamar por nome. Então, eu espero a participação de todos, tá ok? Gente, o estudo de funções é fundamental para que a gente possa dar continuidade no estudo do cálculo, tá bom? E são essas funções que nós iremos trabalhar. Estudar derivadas, estudar integrais, é nada mais nada menos do que você estudar o comportamento de uma função, tá? Então, é importante que você reconheça uma função. E vocês já estudaram função, tá bom? Eu vou falar aqui, então, se vocês tiverem alguma dúvida, falem, por favor. O que é que vocês entendem por função, hein, gente? Vocês estão lembrados de alguma coisa de função? Hein? Não dá para ver direito? Deixa eu ver se eu aumento aqui mais um pouco. Eita, foi voltar demais. Eita. Ô, gente. É o programa que eu utilizo, que é exatamente assim, tá? É difícil, tá? Que pena. Mas, gente, quando eu estiver passando a gravação, não dá para enxergar nada, vocês estão pelo celular, Porque o objetivo aqui, gente, é fazer exatamente. Eu não vou usar os slides,
Mas exatamente aqui eu vou fazer observações. Aula 2. Aí dia 15/9/2020. Exatamente, a gente escolhe exatamente porque eu posso estar fazendo essas anotações aqui, tá bom? Um zoom. Já fiz, tentei dar o zoom aqui, mas volta para o início. Alguém tem outro comando? Né? Ctrl mais? Tá? Olha só. Vocês podem digitar aí Ah, desculpa. Tá ok. Então, gente, quando se fala em função, a gente vai ter ideia de relação, tá ok? Então, quando se fala em função, no caso de uma variável e valores reais, nós estaremos trabalhando somente com aquela famosa variávelzinha x. E por incrível que pareça, gente, nós estudamos de maneira errada. Por incrível que pareça, primeiro foi criado o estudo das integrais, das derivadas, dos limites, para que o estudo das funções ele pudesse ser construído, vamos dizer dessa forma, desenvolvido ou constituído. E, para nós, a gente estuda primeiro a função para que a gente chegue até lá, tudo bem? Então, a gente diz o quê? Que uma função é toda e qualquer relação biunívoca que vai existir entre dois elementos, tá certo? De um conjunto qualquer, onde para todo elemento do conjunto X, então eu tenho um conjunto X aqui, tá certo? Eu tenho um conjunto X e aqui um conjunto Y, tá certo? Onde esse conjunto tem os elementos x1, x2, x3. Aqui nós vamos ter o elemento y1, y2 e y3, onde, tendo uma relação entre x e y, onde essa relação é exatamente uma expressão matemática que vai fazer com que o x1 esteja relacionado com o y1, o x2 com o y2 e o x3 com o y3. Então, para todo x1, xn pertencente ao conjunto X, existe pelo menos um yn que pertence a y, que faz com que y seja igual a quem? A f de x. Onde? O que é que ele está querendo dizer aqui? Só vai existir uma função, tá certo? Se todos os elementos do conjunto X, que é o conjunto de partida, terem relação única, tá certo? Com pelo menos um elemento de quem? De Y, tá certo? Então, essa definição, ela às vezes pode ser dificultosa, a gente não pode enxergar, mas é uma definição completa, tudo bem? Porque a gente tem que entender o que vem a ser uma função. Professor, e essa questão de aplicabilidade? Nós temos uma diversidade de situações ao qual nós podemos aplicar uma função. Por exemplo, quando você sai de casa e vai abastecer o seu veículo, seja sua moto, seu carro, observa que vai existir uma relação entre quantidade de combustível e o valor que se paga. Então, imagina só que a gasolina hoje esteja custando R$ 4,50. Então, se eu abastecer um litro de gasolina, se eu abastecer um litro de gasolina, eu vou pagar R$ 4,50. Se eu abastecer 2 litros, eu vou pagar R$ 9,00. Se eu abastecer 10 litros, eu vou pagar R$ 45,00. Então, gente, observa que aí vai existir uma relação entre duas grandezas, entre duas variáveis. Uma que eu vou chamar de x e outra que eu vou chamar de quem? De y, que é o quê? O valor de y nada mais é do que 4,5 vezes quem? Vezes x. Ou simplesmente o y representa o quê? O valor a ser pago, e o x representa o quê? Representa a quantidade de combustível, tá certo? Então, para essa expressão aqui, gente,
para essa expressão aqui, nós definimos como sendo uma função. E é exatamente essas expressões aqui que nós iremos caracterizar aqui no nosso curso. Lembrando, vocês lembram, gente, lá no estudo das funções, como é que eu chamo esse x e esse y? Sim ou não? Alguém poderia me dizer como é que no estudo das funções eu caracterizo as variáveis x e y? Hein, gente? Alô? Galera? Vou chamar. Samantha, você tá aí? Jefferson Leite. Oi, Você lembra do estudo de função? mais ou menos. Você lembra como é que é chamada as variáveis x e y? Lembro não. Então, olha só, quem, por favor, recordar, pode ligar o microfone e falar, tá bom? Eu estou na expectativa de ouvir vocês. Professor? Oi? Gente, se eu não me engano, eu acho que é eixo das abscísseas e eixo das ordenadas. Olha só, isso aí já está associado à ideia da representação gráfica, que é exatamente isso aqui que eu vou falar. Mas, no estudo das funções, esse x, ele é a variável independente, também chamada de domínio, e o y é exatamente quem? A variável dependente, que é também chamado de imagem, tá bom? Por que, que o x é o domínio? Porque, ó, o y, o valor que eu pago no abastecimento depende da quantidade de combustível que eu abastecer. Então, observa que y é a variável dependente, é a imagem, tá ok? Onde, gente, essa característica das funções é exatamente a classificação dela que vai nos interessar. Dependendo do tipo de expressão, a gente vai ver como estudo de função afim, função quadrática, modular, exponencial e função logarítmica, tudo bem? Então, olha só aqui, lembrando que a expressão y, tá certo? É a mesma coisa de que f de x, tá ok? Então, não esqueçam dessa característica, tá bom? A nível de ensino, a gente diz o quê? Que o y vai estar em função de quem? De x, tá bom? Olha só aqui, no livro, ele coloca aqui uma função, tá certo? Onde essa função é dada, ó, seja y igual a f de x, sendo que f de x é igual a x elevado a quem? A 3. Tem-se que o domínio é o conjunto dos números reais. O que é isso? Que o x aqui, ele é o conjunto dos números reais, por quê? Porque ele assume, pode assumir qualquer valor, não tem nenhum problema. E isso aqui é importante a gente saber, porque quando a gente estiver estudando os limites, a gente vai ver que determinados tipos de função, eu não tenho que meu domínio aos reais, então vai ter um determinado travamento, tá certo? Vai ter possíveis valores que irão fazer com que essa função não exista. Como assim, professor? Olha só aqui, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, f de x igual a x mais um, tá certo? Gente, quem seria f de 1? F de 1 seria onde tem x, eu substituo por 1. Então, fica 1 mais 1 é igual a quanto? 2. Então, quer dizer que quando o domínio for igual a 1, que x for igual a 1, a imagem dessa função é igual a quanto? A 2. Quem é f de 3? Seria 3 mais 1, que é igual a quanto? 4. Quando o domínio for igual a 3, a imagem é igual a quanto? A 4. E eu pergunto a vocês, existe algum valor que x assume nessa função que deixa de existir essa expressão? Sim ou não? Observem aí, x mais 1, tá? Existe algum valor que x deixa de existir, que ele assuma que essa função não exista? Se eu botar 1 milhão para x, então fica sendo 1 milhão e 1. Então, x mais 1 caracteriza seu sucessor. Nesse caso aqui, gente, o domínio é o conjunto dos números do quê? Reais. Então, são infinitos valores que eu posso adotar para x, encontrando infinitos valores para quem? Para y, para a sua o quê? Imagem. Porém, vão existir funções, lembrar que essa aula vai ficar gravada, tá certo, gente? Então, eu vou apagar aqui. Olha só, quem estiver copiando, fala, tá ok? Olha só, já se eu tenho exatamente essa função aqui,
f de x igual a 1 sobre x. Eu pergunto, quem é f de 2? Significa dizer que onde tem x eu ponho 2, vai ficar 1 meio. Se eu coloco f de 3, então vai ser 1 terço. Eu pergunto, gente, nessa função f de x igual a 1 sobre x, x pode assumir qualquer valor? Sim ou não? Hein? Me digam. Maria Caiula, por favor. Você está vendo essa função f de x igual a 1 sobre x? Sim ou não? Maria Caiula, tu tá aí, mulher? Hein? Pois liga teu microfone, que eu quero ouvir. Olá, boa Olha noite. só. Sim, tô Maria aqui. Caiula, f de x igual a 1 sobre x. Você observa que eu adotei dois valores para x, encontrando a imagem. Até aí, tudo tranquilo, né? Uma substituição de Aham. variáveis. Eu te pergunto, eu posso adotar qualquer valor para x? Sim ou não? Professor, não sei responder. É. Alguém aí alguém da turma que está presente aqui nessa aula, eu posso adotar qualquer valor para x nesse caso dessa função? Sim ou não? E por quê? Gente, a participação de vocês é fundamental. Hum. Olha só, eu pergunto a vocês, deixa eu fazer de verde agora para destacar. Quem seria f de zero? Seria 1 sobre zero. Eu pergunto a vocês, quanto é 1 dividido por zero? Quanto é 1 dividido por zero? Hein? Olha, minha menina já tá chorando. Eita, meu Deus do céu, eu tô em casa, gente. Tem três abençoadinhos aqui. Hein? Quanto é 1 sobre zero, gente? Me digam. É impossível dividir. Alô? Quanto é 1 sobre zero? É impossível dividir, professor. É zero. É, toda fração é uma divisão. Quanto é 1 meio? 1 meio. 1 meio é a mesma coisa de R$ 1 para duas pessoas, 0,5. Quanto é 1 terço? É uma adição periódica, 0,333 infinitamente. Agora eu pergunto, quanto é 1 dividido por zero? Hein? Não tem medo de errar, não. Quanto é 1 dividido por zero? Não Impossível existe. dividir. Não existe. Não existe divisão por zero. Então, professor, essa função aqui não existe quando x for igual a zero. É exatamente isso que eu estou querendo colocar para vocês. O estudo do domínio da função. Então, vocês acabaram de ver que se eu colocar o f de zero, quando x for zero, isso aqui vai ficar 1 sobre zero. E 1 sobre zero, isso aqui, ó, não existe. Tá? Então, professor, como que é o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser quem? X pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de quanto? De zero. X pode ser qualquer valor, só não pode ser quem? Só não pode ser zero. Tá muito aperreadinho, velho, aqui, tá? Tá? Então, ó, o domínio dessa função vai ser quem? O domínio dessa função vai ser o quê? Domínio x pertencente aos reais, domínio é x, tal que o x tem que ser diferente de quanto? De zero, tá ok? E, gente, agora há pouco, a nossa amiga falou, vocês lembram como é o nome de x, y? Eu perguntei. Ela disse que é exatamente abscissas e ordenada. Ela até que conseguiu associar. Por quê? Porque toda e qualquer função, ela pode ser representada num plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? É um eixo, é um conjunto formado por dois eixos perpendiculares, tá certo? Em que o ponto onde eles se cruzam é chamado de origem, tá ok? Onde essas retas horizontal e vertical são chamadas de eixos. O eixo X, também chamado de eixo das abscissas. E o eixo Y,
também chamado de eixo das... Eita, mas tá feio. O eixo das ordenadas, tá ok? Ordenadas, tá bom? Onde, galera, esse plano cartesiano vai dividir um plano em 4 semiplanos. E esses semiplanos são chamados de quadrantes. Aqui eu vou ter sempre o primeiro quadrante. Aqui sempre eu vou ter o segundo quadrante. Aqui sempre o terceiro quadrante. E por finalizar essa região aqui, chamada de quarto quadrante, tá ok? E o que é que eu construo aqui? Gráfico. Lembre-se que o objetivo aqui do nosso curso não é construir gráfico, tá? É simplesmente analisar esse gráfico. Então, esse exemplo aqui está associado exatamente à função f de x igual a x elevado a 3. Então, ele faz várias perguntas. Quem é o domínio? É os reais. Vocês já viram que existe qualquer valor que eu adote para x, no caso, infinitos valores, eu vou ter infinitas imagens. Logo, o domínio são os reais. O valor que f assume em x, que f de x igual a x elevado a 3, é uma função que associa cada número real x ao número real x, f de x igual a x elevado a 3. Quem é f de menos 1? Ora, já fizemos esse exemplo. F de menos 1 nessa função significa dizer que x assume o valor de menos 1. Então, vai ser menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3, base negativa, elevado a expoente ímpar, resultado negativo. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar o quê? 1. Então, f de menos 1 é igual a quanto? Menos 1, exatamente o que eu tenho aqui, tá bom? Então, o gráfico dessa função. Como é que eu construo o gráfico de função? Adota-se valores para x, encontrando aqui valores para f de x, ou para o quê? Ou para y. Se x for 0, 0 elevado a 3 é 0. Então, monta-se o par ordenado o quê? 0, 0. Lembre-se que um par ordenado é um conjunto formado por 2 elementos que obrigatoriamente seguem uma ordem. O primeiro valor é de x, o segundo valor é de quem? É de y, tá ok? Se o x for 1 meio, lembra que vai ficar o quê? 1 meio elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado a 3 é 8. Então, vai ser 1 meio e 1 oitavo, tá bom? 1 meio e 1 oitavo. Então, monta-se os pares ordenados, depois é só colocar no plano cartesiano e juntar todos os pontos, tá certo? Então, a figura formada é exatamente aqui, esse gráfico, tá bom? Então, gente, não se assustem, isso aqui é coisa básica, tá ok? Vocês não estão com medo disso aqui não, né, gente? Hein? Vocês estão lembrados de vocês estudaram já isso aqui na vida de vocês? Sim ou não? Quero a participação de vocês, gente. Não viram, Henrique? Tu não viu isso aqui não, homem? Não? Paulo, Ricardo, tá dando... Gente, tá dando para Sim, porém relembrar? eu não lembro de nada. Não, diga isso não, você me entristece. Sério. E professor, Oi. professor, é porque, tipo assim, eu não tô muito bem lembrado não, porque quando eu terminei o ensino médio foi em 2017 e tal. Aí eu não tô muito bem lembrado não, mas dá pra gente levar, né? Vai, não se preocupe não, tá? Diante de tudo, no final todos escapam, não esqueçam disso. Devido à tormenta, às tempestades, mas todos, isso aqui tudo vai dar certo, viu? Eita, celular. Quem é que tá me ligando, meu Deus do céu? Tá? Olha só. Então, gente, outra coisa. Eu peço desculpa. Eu acho que tá sendo colorido aqui. Como é que tá aí a imagem aí? Tem? Tá dando para entender? Tipo assim, Celular. Tá ok? não tá lá essas coisonas não. Na hora Eu que eu celular. compartilhar a tela, vocês vão ver como vai ficar show, tá? No celular. Vai dar para entender direitinho. Vocês vão dobrar aí, tá ok? Então, gente, olha só Beleza. aqui, ó. Rapaz, parece que esse livro tá pegando as minhas aulas. Olha só. Então, ele coloca aqui gráfico de função. Eu não vou falar disso aqui tudo, gente. Deus me livre, senão vai ser 3 dias para passar 1 mês para falar em 3 folhas. Olha só, gente, ó. Olha só, parece que eu estava imaginando, ó. Ele deu a função
y igual a 1 sobre x. Meu Deus do céu. Tá? E, gente, dê uma lida bem aqui, que eu vou ter que tem aqui fazer uma observação aqui, tá bom? Olha, vejam, dá uma olhada aqui nesse gráfico aqui, tá bom? Vê se vocês conseguem para mim. Deixa eu ver que assim que a pessoa quer um momentinho aqui, tá? Então, ah, galera, dá um momentinho aqui, tá certo? Eu vou só resolver aqui um negócio, volto já já, é coisa de casa. Um momentinho. Eita. Vou. Voltei, meu povo. Ave Maria. Ai, ai. Cadê, meu Deus do céu, vocês agora? Marcos Ítalo. Tem nadinha. Bora aqui. Gente, isso acontece, negócio de casa. Então, olha só aqui. Tá todo mundo enxergando de novo o livro. Deixa eu aumentar aqui a tela. Olha só recapitulando, ó. Considera a função y igual a 1 sobre x, é a mesma coisa de f de x igual a 1 sobre quem? 1 sobre x, ó, o domínio. X pertencente aos reais, tá? O que x é diferente de zero, tá bom? Então, no livro, que já tá lá no grupo de vocês podem dar uma olhada em tudo isso daqui, tá ok? Gente, ele é interessante que ele já prepara essa expressão aqui para vocês, tá certo? Ó, f de x menos f de 1 sobre x menos 1 é exatamente a expressão da definição de limite, tá certo? Então, f de x menos f de 1, f de x é a própria expressão, f de 1 é só substituir x por 1, tá bem aqui, ó, tá? Sobre x menos 1. Então, você pode dar uma olhada, tá certo? E nós iremos agora fazer, gente, um estudo específico de função, tá certo? Olha só aqui, gente. A partir de agora, nós iremos estudar funções do tipo f de x igual a ax mais quem? Mais b, tá ok? Sendo que esse a e esse b são números que pertencem ao conjunto dos números o quê? Reais, tá bom? Isso é importante que vocês entendam. A minha primeira função é f de x igual a quanto? 2. Meus amigos, me digam uma coisa. Vocês entendem uma coisa que eu coloco assim? F de x igual a 2. Quem é f de 1? É 2. Quem é f de 2? É 2. Quem é f de 5? Também é 2. Esse tipo de função aqui é chamado de função constante. Professor, eu mudo os valores de x e a imagem sempre é a mesma, no caso igual a 2? Sim. Algum de vocês
poderia me dizer alguma situação que ocorre com a gente em que a característica é de função constante? Hein? Hein? Alô? Matheus da Costa Moraes. Você poderia me dar um exemplo de alguma situação do nosso cotidiano em que caracteriza como sendo uma função constante? Ligue o microfone, fale alguma coisa. Alguém pode falar alguma coisa? Hein? Tô lembrado, não. Olha só. Gente, por favor, gente, se vocês estiverem entendendo, é importante que vocês falem, tá bom? Por exemplo, a conta de água que chega até na sua residência. Então, a conta de água, ela é caracterizada da seguinte maneira. Tem aqui um plano cartesiano, não é esse pincel que eu quero. Eu tenho aqui um plano cartesiano, tá certo? Esse plano cartesiano tem uma característica. Não é assim também não, tá? Não vai ter nem parte negativa. Eu tenho um plano cartesiano, onde aqui é o eixo X, está aqui o eixo Y, tá? As nossas contas que chegam até a nossa residência de água, ela tem uma característica. Se até determinado consumo não for ultrapassado, o valor que eu pago é constante, tá certo? Não entendi não, professor. Entendeu, rapaz? Olha só. Imagine só que aí em Codó, até 5 metros cúbicos, você paga R$ 20, tá? Você paga R$ 20 se você consumir até 5 metros cúbicos, tá bom? Tá? 5 metros cúbicos, você, então, o X representa o consumo e o Y representa o valor que eu pago, tá bom? Se eu consumir 1 metro cúbico, eu vou pagar quanto? 20. Se eu consumir 2 metros cúbicos, eu vou pagar 20. Se eu consumir 3 metros cúbicos, eu vou pagar 20. Se eu consumir 4 metros cúbicos, eu vou pagar também quanto? 20. 5 metros cúbicos, 20. A partir daí, o meu consumo ele passa a ser crescente. Quanto maior for o consumo, maior será o valor que eu estarei o quê? Pagando. Tá ok? Então, a função constante, ela vai servir para que a gente possa caracterizar essa ideia de função constante, tá ok? Então, é importante que você observe isso daí, pois uma constante no estudo de limite derivada, ele vai ser trabalhado bastante, tá ok? E como que é o gráfico de uma função constante? Até a gente colocou aqui, é uma reta paralela ao eixo x. Nesse caso, ele coloca que f de x igual a 2, a gente já sabe que isso aqui é a mesma coisa de quê? De y igual a 2. Então, é uma reta paralela ao eixo x que passa exatamente no ponto igual a quanto? 2, tá bom? Então, g de x igual a menos 1 é a mesma coisa de y igual a quem? Menos 1. Uma reta paralela ao eixo x que passa exatamente no ponto y igual a menos 1. Lembrar que o eixo y é o eixo vertical, para cima é tudo positivo, para baixo é tudo o quê? Negativo, tá bom? Nós temos uma função definida por mais de uma sentença, aqui está dizendo 1, se o x for maior ou igual a 0. Tudo que é maior ou igual a 0 é o quê? Positivo. Tudo que é menor que 0 é o quê? Negativo. Então, x positivo está aqui para frente, ó. Então, 1x igual a 1, y igual a 1, ó. Então, está aqui, ó. E se for menor que 0, vai ser quem? Menos 1. Isso aqui é um exemplo perfeito de descontinuidade, tá bom? Mas, gente, tão lembrado que eu falei que nós estamos estudando expressões do tipo f de x igual a quem? A x mais b. A gente está estudando, ó, quando A, isso aqui é quando A foi igual a quanto? A foi igual a 0. Por quê? Fica f de x igual a 0 vezes x mais quem? Mais b. E 0 vezes x é quanto? 0. E 0 mais b é igual a quanto? B. Então, lembra que A e B pertencem aos reais, então isso é uma função constante, tá bom? Outra característica desse tipo de função, f de x,
igual a x mais b, é exatamente quando o valor de b for igual a quanto? Zero. Então, eu vou ter f de x igual a x mais zero, que é a mesma coisa de f de x igual a x. Então, essa é a característica da função que nós estamos estudando, tá bom? Que ela é chamada de função linear, tá bom? Olha o que é que ele diz. É uma função de reais em reais dada por f de x igual a x, ó. Acabei de demonstrar. Onde a é constante, então denomina-se função linear. E o seu gráfico é uma reta, tá bom? Que passa pela origem e pelo ponto 1 e A. Tá bom, gente? Então, sempre, esse gráfico dessa função linear, tá bom? Ela vai ter essa característica, passar pela origem, o que vai mudar essa declividade, sempre passando pelo ponto 1 e A. Um exemplo disso é, por exemplo, a função f de x igual a 2x, tá bom? Olha só, por que passa pela origem? Deixa eu apagar tudo isso daqui, tá? Deixa eu apagar esse gráfico. Deixa eu colocar aqui. Então, f de x igual a 2x. Então, é a mesma coisa de y igual a quem? 2x. Vamos lá? Isso que passa pelo ponto 0, 0, que é isso aqui, gente, um pau ordenado. Enquanto o x é 0, o y também é quanto? 0. E é mesmo, ó. Se o x for 0, então, 2 vezes 0, y é quanto? 0. Então, passa pelo ponto 0 e 0, tá bom? E ele diz que passa pelo ponto 1 e A. Quando o x for 1, se o x for 1, o y vai ser quem? 2 vezes 1 é quanto? 2. Então, passa pelo ponto 1 e 2, que é exatamente 1. E o valor de A, quem é A, professor? É o coeficiente de x. Quem é o coeficiente de x aqui? 2, ó. Então, essa reta passa pelos pontos 0, 0 e pelo ponto quê? 1 e 2. E o que foi que ele acabou de dizer, hein, gente? Que o gráfico dessa função é uma reta. Como é que eu determino uma reta? Uma reta é determinada por dois pontos distintos, tá? Então, eu tenho um que é a origem, o outro que eu vou chamar de ponto A. Aí, no plano cartesiano, eu tenho exatamente isso aqui, ó. Eixo X, Maria, eixo X e o eixo Y, tá? Tá aqui o eixo X, tá aqui o eixo Y. Um ponto disso aqui é o ponto Q, 0, 0, tá bem aqui. O ponto, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quem é esse ponto? Ó, um é 0, 0, tá aqui. O outro é 1 no X e 2 no Y. Então, você junta aqui tudo, ó. Tá? Tá aqui o ponto A. Então, gente, o que é que a gente faz? Liga esses dois pontos. Tá? O gráfico é uma reta, não é uma curva como tá aqui, não, mas até que não ficou tão feio. Então, o gráfico dessa função é f de x igual a quanto? 2x. Tá ok? Então, é exatamente isso aqui, ó. Tá mais bonitinho fazer dessa forma, tá bom? Então, a gente tenta explicar aqui tudo para vocês. Tudo que eu tô falando aqui, ó, tá sendo observado aí no gráfico, tá bom? Vamos passar adiante. E aí, ó, ele fala de função afim, que é exatamente aqui, ó. Eu falei que o B é 0, agora o A é igual a 0, e aqui é quando nenhum dos dois é igual a 0, que eu defino uma função o quê? Afim, tá bom, gente? O que é uma função afim? É uma função do tipo y igual a x mais b, tá bem aqui, ó, y igual a x mais b, tá certo? Em que A e B são constantes, denomina função afim, e seu gráfico passa pelo ponto 0 e B, é paralelo à reta y igual a x. Então, simplesmente, a gente define a função afim como sendo a função do tipo f de x igual a x mais b. O A e o B pertencem aos reais, e o valor de A tem que ser diferente de zero agora. Por quê, professor? Porque se A for igual a zero, a gente tem f de x igual a b. E f de x igual a b é uma função constante, tá ok?
não é isso que a gente está querendo estudar, tá bom? Então, já vimos que o gráfico adota valores para x, encontrando valores para quem? Para y, tá ok? E, gente, a gente tem algumas consequências aqui de função polinomial, de grau n, pode ser primeiro, segundo, terceiro. O gráfico não muda nada. Observa que, como foi dito, adotamos valores para x, encontrando valores para quem? Para y, tá bom? Então, nada do que a gente falou aqui, não muda muita coisa, então tem uma vastidão de exemplos, tá bom? Olha só aqui, gente, ó, um exemplo aqui que fugiu um pouco. Pergunto, na função h de x igual a 1 sobre x mais 2, h de x igual a 1 sobre quem? X mais 2. Quem é o domínio dessa função, gente? Liguem os microfones, me digam. Hein? Alô? Geisa. Geisa Pires Vitor. Na função h de x, 1 sobre x mais 2. Quem é o Não, domínio dessa função? não sei, não. Ô, mulher, disso não. Pois presta atenção aqui. Pode falar, que eu tô prestando. Essa, essa função está escrita na forma de quê? De uma fração. Sim ou não? Sim. Quem é o numerador? O 1. Quem é o denominador? X mais X. 2. Toda fração é uma divisão. Divisão. Toda fração é uma divisão, até rima. Então, isso aqui é a mesma coisa, de 1 sobre x mais 2. Existe divisão por qualquer número? Não. Só não existe divisão por quanto? Por zero. Zero. Se aqui for 1 dividido por zero, isso aqui não existe. Então, para que essa função exista, a expressão x mais 2 tem que ser diferente de quanto? De zero. Ela não pode ser igual a zero. Então, x tem que ser diferente. O 2 está positivo, passa o quê? Negativo. Então, nesse caso, o domínio vai ser quem? X pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 2. Gente, vamos ser teimoso. Vamos dizer que o x seja menos 2, tá? Quem é h de menos 2? Significa dizer 1 sobre menos 2 mais quem? Mais 2. Quanto é menos 2 mais 2? Zero. Quanto é 1 dividido por zero? Não existe. É o ezinho ao contrário, cortado. Então, nesse caso aqui, o domínio pode ser qualquer número real. Só não pode ser quem? Menos 2. Inclusive, gente, o gráfico dessa função aqui, ó, se você observar bem no menos 2, olha só, existe um buraco nela, ó, ele não toca. A curva tende a tocar o menos 2, mas não toca. Então, seja ele positivo, então gráfico na parte negativa e um gráfico na parte o quê? Positiva. O que eu quero que vocês observem é exatamente essas ideias. Essa outra aqui, de domínio. O x aqui tem que ser o quê? Diferente de zero. Se o x for zero, essa função nem existe. Olha aí, ó, tem um buraco exatamente no zero, que é exatamente o eixo que? O eixo y, tá bom? Então, observe tudo isso daí. Tem outras características? Tem. Observe aqui, ó. Meu Deus, já são 8h18. Gente, olha só aqui. Vou colocar aqui uma para vocês, é para vocês me responderem. Quem é o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de x? Hein? X pode ser qualquer valor? Vamos lá? Agora eu quero ouvir vocês. Hein? Sim, X pode ser qualquer valor. Sim ou não? Sim, X pode ser qualquer valor. Quem é f? Quem é f de menos 4? Não, vou começar assim não. Tá? Vou botar outra cor. Destacar.
Hum, Coloquei a função f de x igual a raiz quadrada de x. Eu pergunto, quem é f de 4? Então, onde tem x, eu substituo por 4. Então, raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é f de 3? Raiz quadrada de 3. É exata? Não, mas deixa aí. Existe a raiz de 3? Com certeza. Quem é f de 25? Raiz quadrada de 25. Que é quanto? Sim. 5. Eu pergunto, existe raiz quadrada de qualquer número? Se eu botar aqui f de menos 9, quanto é a raiz quadrada de menos 9? Hein? Quanto Menos é a 3. Não raiz? tem. Opa, opa. Quem foi que disse que não tem? Geisa, não tem Raiz raiz quadrada quadrada de de menos menos 9. 9. Então, o que seria a raiz quadrada de menos 9? A ideia geométrica da raiz quadrada é um quadrado, tá certo? Nesse caso aqui, o que é uma raiz quadrada de 4? É exatamente um quadrado. É um quadrado de área 4 e lado que é 2. Raiz quadrada é um quadrado de área 4 e lado que 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de 25 seria um quadrado de quê? De área 25, cujo lado é igual a quanto? 5. Pois 5 vezes 5 é igual a quanto? 25, tá bom? Mas aí, gente, eu pergunto, raiz quadrada de menos 9. Alguém algum dia já comprou algum pedaço de papel que tenha menos 9 centímetros quadrados? Hum? Tem? Não. Não, menos 9. Não, Existe isso não. que não existe, gente, tá certo? Nós não vamos, não vai existir raiz quadrada de número negativo, até mesmo porque algebricamente, se você disser que a raiz quadrada de menos 9 é menos 3, se eu multiplicar menos 3 vezes menos 3, isso aqui vai ser igual a quanto? Menos com menos mais 9. E o 9 é completamente diferente de quanto? Do menos 9. Lembra que na última aula a gente falou, tá aqui o 0, tá bem aqui o 9, tá aqui quem? O menos 9. Olha a distância aí de um para o outro. Então, vocês entenderam? Nesse caso aqui, o domínio é qualquer número? Não. Como é que seria o domínio dessa função? Domínio seria o quê? Domínio é x, né? Então, x pertencente aos reais, tal que x tem que ser positivo. Ou nulo, né? Que tem raiz de zero. X tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Não esqueçam disso, tá ok, gente? Então, tá aí a ideia de função, tá certo? De função afim, tá? O gráfico de função eu peço que vocês olhem, tá? E, gente, me diga uma coisa. Se eu trouxer uma lista de exercícios para vocês de função, para dar um embasamento bom para vocês, a gente pode marcar uma aula? Como é que vocês estão de horário, hein? Hein? Me digam. Tô achando vocês muito calados. E outra coisa, gente, a gente já tá meio que já tem muita coisa perdida. E às vezes eu penso que eu estou falando muito rápido, mas essa necessidade de perca, essa coisa de atraso, mas eu sei que muita gente tem dificuldade, tá certo? Então, eu gostaria que vocês, gente, Acho que dá para marcar, porque tem dia que a gente só tem uma aula. Tipo, hoje mesmo, terça-feira, a gente só tem aula de cálculo e é só à noite. é, olha aí, ó. Então, a gente pode fazer o seguinte. Na terça-feira é puxado, gente. Eu tô desde de manhã dando aula. Eu tô aqui com a vista cansada de estar na frente do computador. Desculpa, até a voz já tá faltando, tá? Mas a gente pode sim marcar uma aula de uma revisão de função para que a gente comece o estudo, tá? De limite e derivada, que vocês entendam pelo menos a ideia de domínio, imagem, de gráfico e a ideia de substituição de valor de função, tá bom? Gente, eu quero pedir para vocês resolver, ó,
resolver, tá certo? A questão de número um, tá? E a questão de número 2, tá bom? Para que a gente possa entender o estudo de função. Assim, e tá aqui, ó, um monte de questão onde ele fala, ó, determine o domínio da função. Eu queria que você respondesse a primeira, a segunda e a nona questão da página de número 38. Esse livro já tem na biblioteca, só que não pode buscar, mas ele já está digitalizado lá lá, lá no grupo do WhatsApp de vocês, tá certo? Vocês querem que eu faça? Olha só aí, ó, esse gráfico aqui, ó. Por exemplo, x determina o domínio de função, ó, 1 sobre x menos 1, está na forma de fração. O denominador nunca pode ser zero. Esse x mais 2 é dentro da raiz. Olha só aqui, ó. Não vai mudar absolutamente nada, tá bom, gente? Olha só aqui, ó. Raiz quadrada de x mais 2. Só fazer aqui a letra A, B, C, D, a letra E, ó. É. Tem o quê? H de x igual a raiz quadrada de quem? De x mais quem? Mais 2. O que é que a gente sabe? Que só vai existir raiz quadrada se o radicando, isso aqui que está dentro da raiz, for o quê? For positivo. Se for positivo, é maior ou igual a quanto? A zero. Então, x tem que ser maior ou igual a quanto? Menos 2. Então, quem é o domínio? X pertencente aos reais, está o quê? X é maior ou igual a quanto? Menos 2. Galera, olha só aqui, ó. Não é nada de outro mundo, não. Só tem duas características, ou na forma de fração, ou dentro da raiz, tá ok? Se a gente não colocar essa condição, ó, observa aqui, ó, tá? Deixa eu destacar aqui. Vamos dizer que o x seja menor que menos 2. Por exemplo, menos 3. Se eu digo que o x, h de menos 3. Quem é h de menos 3? Seria menos 3 mais 2. Quanto é menos 3 mais 2? Quanto é menos 3 mais 2? Conserva o sinal do maior menos e subtrai, que dá 1. Quanto é raiz quadrada de menos 1? Dentro dos reais, isso aqui não existe. Mas bora colocar, por exemplo, aqui h igual a 2. H de 2 seria raiz quadrada de 2 mais 2, que seria raiz de 4. E raiz de 4 é igual a quanto? 2. Então, tá ok. Então, estudar o domínio de uma função é fundamental para que a gente consiga entender o comportamento de uma função, tá certo? Então, galera, tá aí, ó, a nossa aula de hoje, tá certo? Aqui já são 8h30. Se passar disso, eu tenho certeza que vocês vão já sair da sala. Então, deixa eu sair daqui, tá? Mais tarde essa aula tá lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu ficar aqui, olhar para vocês, tá certo? Então, gente, eu peço que vocês dêem uma revisada no estudo de funções. Não sai agora não, Kelly. Calma, gente. Espera ainda, eu vou parar a aula aqui e já já converso com vocês. Parar a gravação. Não tem necessidade disso aqui estar aparecendo na aula.